Olá pessoal, vim contar pra vocês, aproveitar que hoje é dia de TBT, né? Uma história que me marcou muito na minha adolescência e quem sabe ela possa servir de inspiração pra você em alguma área da sua vida hoje. Eu lembro que na minha adolescência eu andava com um grupo de amigos que tinha um casaco, sabe, de frio que eu achava lindo, era de uma marca chamada Black Sea. E nossa, meu sonho era ter aquele casaco. Mas na loja ele era de um preço que eu ainda não podia pagar, que meus pais não tinham condição de pagar. A pessoa que era dona da fábrica dessa marca, ele ia na mesma igreja que a gente. E ele era amigo dos meus pais. E eu lembro de ter ouvido alguém falar que quando sobrava algumas peças que às vezes não tinham sido vendidas, ele vendia para os amigos, né, a um preço mais em conta. E eu fiquei imaginando assim, poxa, será que vai sobrar um casaco? Será que ele poderia vender pra mim? E eu falei com meus pais e tudo mais, o que eles achavam, e eles sempre me incentivaram. Falaram assim, não custa nada você perguntar. Então, pergunte a eles. Meu pai era um amigo deles, sabe? Mas meu pai nunca foi, tipo assim, foi um atravessador. Ele sempre falava comigo assim, se você quer alguma coisa, você tem que ir lá e pedir por você mesmo. Minha mãe sempre falava assim comigo, o máximo que você pode levar é um não. Mas um não você já não tem um casaco, não é verdade? Mas pense, e se ele falar com você que vai vender pra você? E aí eu fui toda confiante, né, no domingo perguntar pra ele. E eu falei com ele chama Reginaldo. Eu falei, Reginaldo, será que se sobrasse casaco esse ano e tudo mais, você poderia me vender um? E ele falou, posso, Fê, eu posso te vender. E eu perguntei pra ele assim, quanto é que você faria pra mim? E ele me falou assim, R$100. E eu lembro que eu agradeci a ele e falei, e aí, você me avisa, porque eu vou comprar, tá bom? Ele falou, ok. Parar um momento aqui pra te falar algumas coisas que você precisa lembrar nisso aqui. Olha só, quando a gente tem um sonho, a gente primeiro precisa saber qual é o sonho. Meu sonho era ter aquele casaco. Segundo, para que eu possa realizar aquele sonho, eu preciso saber quanto custa aquele sonho. Então, eu fui lá e perguntei qual era o preço. E agora, eu precisava traçar um plano para conseguir os meus R$100, porque eu não tinha. Então, tem um tanto de gente que fala, poxa, eu tenho um sonho, eu tenho vontade de ter isso, ter aquilo, mas essas pessoas não sabem nem quanto custa. E se você não sabe quanto custa, como é que você está trabalhando para conseguir realizar aquilo? Então, eu fui lá e falei, poxa, o que eu posso fazer? Eu falei, eu vou vender doce, eu sei fazer brigadeiro. O que eu sou boa em fazer? Eu falei, eu sei fazer brigadeiro. Então, eu vou fazer brigadeiro e vou vender na escola. E aí, eu comecei a fazer isso. E quando eu juntei os R$100 com as vendas do brigadeiro, eu fui lá no Reginaldo e falei, Reginaldo, eu já tenho dinheiro. Se sobrar, você me avisa. E aí, ele falou comigo assim, poxa, Fê, esse ano não sobrou casaco. Então, aquela tristeza momentânea, mas eu falei assim, agora eu já tenho dinheiro, então é só eu esperar o ano que vem. Eu falei com ele isso, né? Eu falei, então, ano que vem, se sobrar, você me fala, porque eu vou guardar o dinheiro. E ele falou comigo assim, sério? Eu falei, E por que ele falou assim, sério? Ele entendeu que aquele era o meu sonho, eu estava disposta a esperar um ano com o dinheiro guardado para ter aquilo. Olha que legal, né? De o que é sonho. Quando você tem algo que é realmente importante pra você, não importa se aquilo vai ser realizado naquele momento. Ok, seria perfeito que fosse realizado agora. Mas quando é realmente o seu sonho, você espera o tempo que for preciso para que aquilo possa acontecer. E aí, eu já tinha feito a minha parte, agora eu só precisava esperar. Eu lembro que quando chegou, não era no mês que ele tinha falado, no mês anterior, que ia sobrar os casacos. Alguns meses antes, ele me falou, Fê, já tem casaco, você ainda quer olhar para comprar? E, nossa, gente, como eu lembro daquele dia, era um domingo quando ele me falou na igreja. E eu fiquei, nossa, eu fiquei louca para que chegasse na segunda, para que eu pudesse ir lá na fábrica olhar, que era na fábrica que ficava, né? E eu falei, tenho. E qual que é a lição preciosa disso? É que, às vezes, as oportunidades de realização dos seus sonhos vão chegar para você antes e você tem que estar preparada para elas. Imagina se eu tivesse gastado dinheiro imaginando que mais para frente ia demorar um pouco mais e aí eu ia poder juntar. Então, eu tinha separado, aquele dinheiro era para aquela realização dos sonhos. Nada que aparecesse momentaneamente era tão importante quanto aquilo que era o meu sonho. Quantas vezes, né, na nossa vida a gente faz alguns planos e a gente nunca realiza porque a gente sempre gasta
gasta com coisas que não são de fato os nossos sonhos. A gente pega por coisas supérfluas. E aí você pode falar assim, poxa, André, mas um casaco é algo supérfluo. Mas pra mim, como adolescente naquela época, era o meu sonho, né? Sonho a gente não julga, cada um tem o seu. E aí, eu fui lá. Eu lembro que minha mãe me levou segunda na fábrica pra eu olhar. O meu sonho real mesmo, deixa eu te contar, né? Era ter o casaco rosa. Eu amo rosa. Mas eu, como sabia que eu só poderia ter um casaco naquele momento, eu falei, eu preciso de uma cor neutra, né? E eu fui lá e achei um casaco, meu Deus. Era coleção nova. E era um casaco preto que quando virava, dava pra usar dos dois lados e do outro lado era bege. Eu falei, nossa, vai dar certo com tudo. Pra minha alegria, quando eu cheguei lá na fábrica, ele tinha sido antes, porque ele não tinha me chamado para ver os casacos que tinham sobrado depois das lojas fazerem um pedido. Ele tinha me chamado para olhar os casacos antes que as lojas fizessem um pedido. Então imagina, que recompensa maravilhosa, que oportunidade maravilhosa. Ai, gente, eu nunca vou saber como agradecer ele por isso, sabe? E eu lembro que quando eu escolhi, ele que me atendeu, ele foi lá me atendeu, gente, ele é o dono da fábrica, com tantas obrigações. Eu não sei porquê, mas naquele dia ele quis, ele falou, não, eu que vou te atender. E ele me mostrou tudo. E aí, quando ele falou assim, e aí, Fê, você gostou de algum? E eu peguei o casaco, entreguei na mão dele e falei assim, eu vou levar este. Quanto custa? E aí ele me falou, torcendo para que não tivesse aumentado, porque eu tinha me programado de acordo com o que ele tinha falado. E ele falou, R$100, eu vou fazer o mesmo preço pra você. E aí, eu fui lá e peguei com a minha mãe a sacola que ela tava segurando, né, pra mim, de 100 moedas de R$1. Você tá entendendo o que é isso? Sacola. Com 100 moedas de R$1. 100 moedas de R$1. Multiplica aí, ó, coloca isso aí pra você ver. 100 moedas de R$1. Gente, pesava demais. E ele olhou para aquela sacola e naquele momento ele tinha duas chances. Ele tinha a chance de estragar aquele momento para mim, ou ele tinha a chance de fazer aquele momento valer como valeu para mim. Como que ele podia estragar esse momento? Ele podia